bem? Vamos bater um papo hoje bem tranquilo, bem relax? Mas o papo não é muito relax, não. Hoje vamos falar sobre dependência emocional. O que é dependência emocional? Dependência emocional é quando se coloca no outro a sua razão de existência, a sua razão de felicidade. O seu motivo de ser completa, de ser feliz, é depositado totalmente em razão, em função da existência do outro na vida da pessoa. Isso é dependência emocional. Estudos mostram e indicam que a maioria das pessoas que sofrem de dependência emocional é do sexo feminino. As mulheres sofrem mais de dependência emocional. Lógico que tem alguns homens, crianças, jovens e adolescentes, mas a maioria são mulheres que sofrem de dependência emocional. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui no nosso canal. Continuando o nosso papo sobre dependência emocional, existem alguns traços específicos nas pessoas que sofrem de dependência emocional. Geralmente, a pessoa, a mulher que sofre de dependência emocional é uma pessoa muito reclusa. É uma pessoa muito reclusa que busca constantemente a aprovação do outro. Sempre busca a aprovação do outro. Busca a aprovação na roupa que vai vestir, busca a aprovação e o consentimento na profissão que ela vai exercer, no estudo que ela vai estudar, no lugar que ela vai. Então, se a outra pessoa falar que não, se a outra pessoa tiver um traço abusivo e falar que não aceita, que não quer, a pessoa, a mulher que está sofrendo de dependência emocional, ela vai obedecer em absolutamente tudo. Geralmente, as mulheres que são vítimas de relacionamento abusivo são todas dependentes emocionais. A maioria delas sofre de dependência emocional e não consegue sair daquele ciclo vicioso, daquele relacionamento abusivo. Então, é muito evidente quando uma mulher ela não tem uma personalidade própria e ela busca sempre consentimento e referência no outro para não desagradar, para não contrariar. Tem uma característica muito coerente que essa pessoa, ela é dependente emocional. A mulher que sofre de dependência emocional, ela tem quadros de depressão, ela tem quadros de ansiedade. Por quê? Porque dentro dela tem ali o seu eu interior que quer sair para fora, que quer ter as suas próprias vontades, que quer ter o seu próprio caminho, que quer ter sua própria direção. Mas quando ela pensa em fazer isso, automaticamente ela entra num quadro muito profundo de tristeza, porque ela pensa que se ela desobedecer, se ela não fizer a vontade do parceiro, ela vai ficar sozinha, ela vai perdê-lo. E a maior tristeza na vida de uma mulher que é dependente emocional é pensar que ela vai perder o outro, é pensar que ela vai ficar sem o outro. E geralmente, quando o homem ele percebe que a mulher tem essa dependência emocional, ele aproveita as circunstâncias e ele aproveita também as situações e se torna um homem manipulador, porque sabe que a mulher ela tem pânico, ela tem medo de perdê-lo. A mulher dependente emocional, ela tem crise de pânico. Até se ela sonha que ela perdeu o parceiro, até se ela sonha que o parceiro a está traindo, ela entra num quadro de pânico, ela entra num quadro de desespero, porque o seu pensamento de existência e de felicidade está na existência do outro na vida dela. Então, se ela, pelo menos ela sonha que ele a traiu, que ele a deixou, ela já acorda desesperada. Ela já acorda desesperada pensando que isso vai se tornar realidade e as coisas podem ficar bem complicadas. A mulher que sofre de dependência emocional, ela se anula. Ela não tem uma vida própria, ela vive a vida do outro. Ela come o que o outro quer comer, ela veste o que o outro quer que ela vista. Ela vai aos lugares que ele quer que ela vá. Ela não afasta da família. Se ele falar que é para afastar da família por causa da dependência emocional, o medo de contrariá-lo, de perdê-lo, ela vai afastar da família. Porque a dependência emocional, ela é uma doença. Ela é uma doença, sim, ela é uma doença emocional. Tudo bem, eu descobri que eu sou dependente emocional de um parceiro, de alguém. O que eu devo fazer? Primeiramente, o primeiro passo é você admitir que você está doente. O primeiro passo é você admitir que você precisa de uma cura.
O primeiro passo é você admitir que você sim é um dependente emocional. E você admitindo que você é um dependente emocional, uma dependente emocional, aí você vai procurar os caminhos para a sua cura, para a sua autocura, para o seu desenvolvimento pessoal. Aí você pode procurar um profissional, um especialista na área, um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta, para você começar a sua jornada em busca da sua cura. Não é fácil, não é fácil, mas é possível e totalmente possível que você seja curado dessa dependência emocional. E depois que você for curada da dependência emocional e você olhar a sua situação passada, você vai ver que você era uma escrava. Você era uma escrava, escrava do sentimento que você sentia pela outra pessoa. E essa escravidão trouxe muitos prejuízos e tristezas, não trouxe alegria. Através da terapia, do autoconhecimento, em ter prazer na solitude, que sim, é possível ser muito feliz sozinho, a mulher vai se redescobrir os seus gostos, os seus sentimentos, as suas vontades, os seus sonhos. E nessa nova jornada, ela vai descobrir vários prazeres na vida, que não é só em prol de um relacionamento ou em viver em prol de outra pessoa. A sociedade impõe muito isso, que a mulher ela é feliz e completa se ela estiver na companhia de um homem. Isso é desde os primórdios, que é condicionada a felicidade da mulher no casamento, família e filhos. Mas não é dessa maneira. É muito possível, sim, a mulher ser feliz sozinha. E tem muitas mulheres que tentaram uma vida conjugal, tentaram uma vida com um parceiro e preferiram ficar sozinha. Tem muitas mulheres que vivem sozinhas, são muito felizes sozinhas. Então, não se preocupe com isso. Claro que um relacionamento é importante, um parceiro é importante e na hora certa, de maneira saudável, a pessoa certa, a pessoa adequada que vai ali combinar com você, que vai te trazer paz e tranquilidade, sim, vai ser um relacionamento maravilhoso. Lógico que vai ter as dificuldades, que todo relacionamento tem dificuldade, mas não algo que seja uma coisa obrigatória. Não, eu sou obrigada a ter um parceiro para mostrar para a sociedade que eu sou feliz. Não, a felicidade é uma coisa interna, é uma coisa particular, é uma coisa sua. Então, independente de se você está ou não com alguém, isso não justifica e nem predetermina a sua felicidade. A sua felicidade ela está dentro de você, esteja você só ou acompanhada. Tem muita gente que está acompanhada que não é feliz. Então, é independente disso. Então, admita que você tem um problema. Admita que você é dependente emocional. Admita que você fica psicopata, psicótica, quando você pensa que essa pessoa tem alguém. Muito ciúmes, doente de ciúmes, medo de perder, medo de estar sozinha, medo do que as pessoas vão falar. Observe tudo isso e admita que você tem um problema e decida ir na jornada em busca da cura. Tem muitos livros de autoajuda, tem as terapias que você pode fazer. Então busque o autoconhecimento, conhecer a sua essência, conhecer você, medita sobre as suas raízes, as suas origens, a sua família. E dessa maneira você vai encontrar ali o porquê de tudo isso, o porquê que você se tornou uma pessoa dessa maneira. Pode ter sido por rejeição na infância, pode ter sido porque você perdeu alguém que você gostava muito e amava muito, pode ser que você não teve um amor do pai ou não teve um amor da mãe, pode ser que você perdeu um amor platônico na adolescência e isso acarretou para você um trauma, um desejo de possessão de não perder mais. Então, assim, tem vários motivos que podem ter desencadeado em você essa personalidade de pessoa obsessiva, de ser dependente emocional de alguém. E você precisa ser curada. Todos nós precisamos ser curados se nós nos encontrarmos numa situação como essa. Quero dizer para você que você pode ser feliz sim. Você pode ser feliz sim. E você não precisa ser escrava de sentimento nenhum e de pessoa nenhuma. Você é livre. Você nasceu para ser livre, para fazer as suas próprias escolhas, para escolher o seu próprio caminho, para desenhar o destino da sua vida. Você tem toda a capacidade de ser uma pessoa plena. A sua felicidade não depende do outro. A sua felicidade depende de você mesmo. Também você pode buscar o caminho espiritual. Você pode e deve buscar o caminho espiritual. A fé é muito importante nesses momentos, para que você possa buscar força do alto, buscar força de Deus para poder sair dessa situação. Eu acompanhei pessoas que, se não fosse a fé, elas não estariam mais vivas. Eu atendi uma mulher uma vez
era uma mulher humilde. Ela era uma mulher humilde. Ela era viúva, já era viúva nova, muito nova. Ela ainda não tinha 40 anos e ela tinha ficado viúva. E juntou a dor da perda, ela tinha uma criança pequena e aqueles problemas todos. E ela acabou se aproximando e tendo um relacionamento com uma pessoa. Só que ela se entregou de cabeça com medo da perda, com medo de ficar sozinha. Ela se entregou de cabeça nesse relacionamento. E este homem, ele não tinha um desejo real de estar com ela. Era conveniente naquele momento que ele estivesse com ela. Ele não a amava de verdade, porque quem ama não machuca, não fere. E ela se dedicou de cabeça, tudo que ela tinha, ela entregou para ele. A vida dela, o coração dela, as emoções dela. E ela ficou doente emocionalmente. Acontece que não era recíproco. O que ela sentia por ele não era o que ele sentia por ela. E ele arrumou outra mulher. Eles estavam noivos, iam se casar, e ele arrumou outra pessoa. E ele simplesmente a abandonou para ficar com a outra mulher. E marcou um casamento com a outra mulher. E essa mulher me procurou desesperada. Ela chorava, ela gritava, ela queria morrer. E ela falava comigo, eu não consigo viver sem ele. Eu vou morrer, tá doendo demais. E ali eu fiz um acompanhamento terapêutico com ela, também um acompanhamento espiritual, também, que é a minha área, para que ela pudesse ter resistência e resiliência para sair dessa situação e para mostrar para ela o quanto que ela era melhor. Que ela era melhor que ele, ela era melhor que essa situação, ela era melhor que esse problema e que ela não precisava ser refém dessas emoções, porque do jeito que ela estava claro que ela estava passando por um momento de dependência emocional muito grande e num estado de sofrimento terrível. Eu me compadeci muito dela. E eu lembro que eu reuni com ela várias vezes, conversamos, aconselhamos, oramos juntas. Ela sempre chorava muito. E tinha dia que ela me ligava de madrugada, desesperada, querendo se matar. Porque o outro ainda estava com a outra e ela tinha ido atrás e ele a rejeitava. E quanto mais ele a rejeitava, mais ela sofria. Mas, com o tempo, ela foi sarando as emoções. Ela foi dando espaço, ela foi entendendo quem ela era, que ela poderia ser perfeitamente feliz independente do outro. Independente do outro. E quando ela foi se redescobrindo o caminho de volta para poder reencontrar quem ela realmente era, ela ficou muito feliz e ela ficou muito grata, porque ela percebeu que ela estava perdendo o tempo dela e que ela poderia ser muito mais feliz sem ele do que com ele, porque ela alcançou a cura emocional. Tem uma outra pessoa também, um outro caso que eu atendi, que eu acompanhei, uma mulher muito rica. Ela tem muito dinheiro, uma empresária, casada com um médico, muito dependente emocional. E ele também, infelizmente, ele arrumou uma outra mulher e ele teve um caso. Graças a Deus ele não abandonou, mas ele teve um caso, ele teve um relacionamento extraconjugal. E essa mulher, ela ficou tão desesperada, que ela falava que se ele largasse ela, que ela iria morrer. Ela não suportaria, ela falava, eu não vou suportar se ele me deixar. E ela também teve que traçar um caminho de volta, buscar a cura, o autoconhecimento. E graças a Deus, hoje ela é uma mulher totalmente diferente. Ainda preservou o seu casamento, né? Teve a reconciliação ali, preservou o seu casamento, mas hoje, quando nós conversamos, é nítido que ela se preocupa com ela, que ela se preocupa com os sentimentos dela, que ela é uma pessoa que se reencontrou e que ela parou de deixar no outro, depositar no outro a sua razão de existência, a sua razão de felicidade. As coisas não são tão simples como falar que vai ser curado, que se vai autoconhecer, que se vai se novamente começar uma nova jornada e tudo vai ficar bem, e vai ser sarado. Não, é difícil, é sofrido, às vezes tem um choro no meio da noite. O pensamento às vezes liga, às vezes manda uma mensagem que não deveria mandar. Mas acontece, é normal quando a pessoa está no processo de cura de um relacionamento abusivo, quando a pessoa está ali se recuperando de uma dependência emocional, é natural.
É normal, pode acontecer de mandar uma mensagem, de ligar, de querer ouvir a voz, de querer se aproximar, sim. Mas tudo isso são passos. São passos e a cura vai chegando, vai chegando até a pessoa se sentir completa novamente. E a trajetória depois de toda essa situação vai ser uma trajetória melhor, porque a mulher vai ter experiência. Vai ter experiência própria, não de ouvir os outros falar, mas a sua própria experiência. E vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. A mulher é muito sentimental, a mulher é muito amorosa, a mulher ela se entrega de cabeça nos relacionamentos e nas suas decisões. E isso é natural, isso é normal, isso é da própria mulher. Mas a mulher também ela tem um poder muito grande de superação. Então, se você está passando por uma dependência emocional, está sofrendo com rompimento, você foi abandonado, ou não deu certo, ou você era vítima do relacionamento abusivo e custou a sair desse relacionamento e agora está cogitando voltar por relacionamento por causa da dependência emocional, eu quero falar que você não está sozinha. Eu quero falar que você consegue. Você consegue seguir em frente e você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Se você acompanhar esse vídeo até agora, compartilhe com alguém que você conheça, uma guerreira como eu, como você, e mostre para ela que há um caminho de volta e que ainda há esperança. Enquanto a vida, ainda há esperança. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e Deus abençoe vocês, guerreiras.